Vai começar então. Pessoal, a primeira dúvida que me mandaram lá foi a seguinte: qual alimento seria certo no jantar? Pessoal, a questão do estar certo ou estar errado é bem amplo. Obrigado, Daiane, pelo feedback aí. Seja bem-vinda. A questão do estar certo ou estar errado para uma refeição é muito amplo. Por exemplo, se você estiver em um período de emagrecimento, a gente tem algumas prioridades para ser pautadas. O quê? Alimentos que te tragam mais saciedade, alimentos que ofereçam uma menor carga glicêmica por uma menor quantidade de alimento. Eu vou explicar isso para você já. Ou alimentos que têm um índice glicêmico menor. Rafael, tá ficando complicado. Explica isso daí. Então vamos lá. Eu quero a participação de vocês. Por exemplo, na janta, seria certo um hambúrguer, tipo feito de patinho ou alguma carne mais magra, com pão, tipo um sanduíche com tomate e alface e ovo, ou um pão com ovo, ou um whey protein com iogurte e frutas ou cereais. O que vocês acham? Acha que daria certo? Ou uma macarronada com a carne moída, a bolonhesa, seria dieta? Ou pizza com pedaços de carne por cima, tipo uma pizza de filé, ou uma pizza de ovo portuguesa, legumes com ovo, pizza. Pessoal, vocês precisam entender que, em primeiro ponto, não existe alimento vilão. Não existe, o certo ou errado, ele é extremamente relativo. Por quê? Observe o contexto. Se você estiver realizando uma dieta para ganho de peso, ou seja, hipertrofia, pacientes que têm maior dificuldade de comer um grande volume ou grande densidade calórica na refeição, se ele precisar colocar mais nutrientes ou mais calorias, ele poderia tomar sorvete toda noite e colocar junto com um whey protein, que estaria certo na dieta dele. Ou um diabético que precisaria consumir algum alimento que mantenha os seus níveis glicêmicos mais constantes. Ou seja, ela poderia comer um pão com carne e iria manter os níveis dela, a gente fala índice glicêmico, né, mais constantes. E observou o tanto que é variável? Ou poderia ser um indivíduo que está buscando emagrecimento. Poderia fazer ali um mix de frutas e colocar whey, ou depois comer uma carne com salada. Às vezes eles estariam contemplando. Então não dá para avaliar uma refeição de forma isolada. Então a gente avalia todas as refeições, o que já foi consumido durante o dia e qual a meta desse paciente durante o dia também, entendeu? Então não podemos julgar uma refeição de forma isolada. Então observa que não tem errado. Pode ser pão com ovo, pode ser carne com pão, ou pode ser carne com pizza, pode ser whey protein com açaí, pode ser qualquer coisa que vocês imaginarem. Alguém me dá um exemplo do que você gostaria de jantar, que eu vou te falar se é certo ou errado, para você entender dentro da sua rotina. Assim você vai conseguir entender que tudo depende do objetivo, depende da condição atual, depende do seu paladar, depende das suas preferências. Então, logo você vai perceber que não existe certo, não existe errado. Existe adequação, entendeu? E agora eu vou te explicar 2 termos que vão te levar a uma melhor compreensão e vai acabar te libertando dessa prisão alimentar de, nossa, é certo comer isso no jantar? Nossa, é certo comer isso no café da manhã? Nossa, é certo comer isso no almoço, no lanche? Então, saia desse padrão. Todo tipo de padrão ele é normalmente imposto de uma forma sociocultural. Vamos lá, quer ver? A Daiane. Carne, pois saio do treino já fraca. Então, você sabia que pós-treino o ideal seria ter um consumo de proteína, mas a prioridade seria consumir mais carboidrato. Então, esse horário seria o ideal para comer chocolate, comer açaí, comer pão, comer panificados, pizza. Tá vendo que é relativo? Mas por que seria ideal
comer alimentos que são mais calóricos, ou seja, índice glicêmico mais alto. Porque você acabou de degradar os seus estoques energéticos. Você precisa repor esse glicogênio. O glicogênio é a glicose estocada no músculo ou no fígado, é glicogênio hepático ou muscular, para você conseguir recuperar do desgaste do treinamento e estar apto à próxima sessão de treinamento. Então, tá vendo que a Daiane já iria comer carne logo após o treino. Não é errado, mas a prioridade não é proteína. A prioridade é a recuperação energética. Então seria carboidratos. Você observou que é relativo? E aí sim, nas outras refeições, a gente teria que ofertar, né, uma proporção maior de proteínas. Eu vou explicar para vocês dois termos que depois que vocês entenderem esses dois termos, vocês vão perceber que não existe certo, não existe errado. Existe qual a meta a ser atingida e aí a gente vai brincando com essas duas variáveis. O primeiro termo, a primeira classificação é carga glicêmica ou índice glicêmico. Grave esses dois. Depois que vocês entenderem e conseguirem controlar esses dois, vocês vão perceber que não existe errado realmente, definitivamente. Existe qual a meta. Então, escreve aí. Pega um papel, pega uma caneta, escreve aí para vocês a definição. O que é índice glicêmico? Vou esperar vocês pegarem um papel e a caneta aí, hein? Vamos lá. Índice glicêmico nada mais é do que a velocidade de liberação do carboidrato, ou seja, do açúcar do alimento que você está comendo no sangue. Vamos de novo. Índice glicêmico é a velocidade de liberação do carboidrato ou açúcar no sangue e assim sua capacidade de estimular o hormônio insulina. Para você que não sabe, toda vez que você faz alguma alimentação que é rica em carboidrato, as proteínas e gordura, mas especificamente os carboidratos têm essa capacidade, esse poder de estimular a produção da insulina. Então, quanto maior é essa produção da insulina, maior será esse índice glicêmico. Ou seja, esse alimento consegue liberar uma maior quantidade de glicose com menor espaço de tempo. E quando esse alimento consegue liberar uma grande quantidade de carboidrato com um curto espaço de tempo, ele recebe uma classificação de alto índice glicêmico. Vou dar um exemplo para vocês. A melancia, ela tem um alto índice glicêmico. Já a batata doce, ela tem um baixo índice glicêmico. Só que, ao contrário, também é verdadeiro. A melancia, ela possui alto índice glicêmico, porém baixa carga glicêmica. E a batata doce ou mandioca, ela tem um baixo índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. Ou seja, se a melancia ela tem um alto índice glicêmico, ela pega todo o carboidrato que ela tem e disponibiliza de uma vez só. Só que ela tem alto índice glicêmico e baixa carga glicêmica. Ela libera rápido o açúcar dela, só que ela tem pouquinho açúcar. E a batata doce, ou a batata, ou a mandioca é o contrário. Ela tem um baixo índice glicêmico e uma alta carga glicêmica. Ou seja, ela vai liberando aos poucos o açúcar, o carboidrato que ela tem na sua composição, e só que ela tem muito açúcar nessa composição. Ela libera aos poucos, mas o poder de estoque, de oferta de glicose é maior. Ou seja, a melancia ela é menos calórica do que a batata doce. Que eu sei que você aí vem com uma mentalidade enraizada, intoxicada de batata doce ou mandioca é saudável, é fitness. Então você sabia que às vezes a melancia ela é mais fitness do que a batata? Simplesmente por essas duas classificações. E aí quando você começa a entender que os carboidratos os alimentos de fonte de carboidrato têm essas duas classificações. Primeira classificação, velocidade que libera esse carboidrato na corrente sanguínea, índice glicêmico. E a
quantidade de carboidrato que contém em uma mesma porção. Por exemplo, 100 gramas de melancia tem a quantidade de 10 gramas de carboidrato, um exemplo. E 100 gramas de batata possui 30 gramas de carboidrato. Observou que a batata tem quase 3 vezes mais carboidrato do que a melancia. Só que a melancia, ela libera tudo que tem de uma vez só. Aí agora que você entendeu esses dois termos, agora você começa a perceber, beleza, se os carboidratos têm índice glicêmico e carga glicêmica, a gente começa a observar, beleza, como é que eu vou usar isso? Só que presta atenção, pessoal, essas duas classificações só podem ser aplicadas para os carboidratos. As proteínas e as gorduras não podem entrar nessa classificação, nessa denominação de índice glicêmico e carga glicêmica, beleza? A partir desse momento que a gente já entendeu esses dois termos e para que serve, fica mais fácil a gente entender quando é correto, quando é errado, para entender. Ah, Rafael, tal alimento é adequado para o café da manhã? Rafael, tal composição é ideal para o almoço? Ah, Rafael, tais alimentos são ideais para janta? Então você observou que não existe certo, não existe errado? Fala, irmão, seja bem-vindo. Fala, Nath, seja bem-vindo. Bora, Pablo. Então, a partir do momento que você observa e tem essa percepção e entende que não tem problema comer pizza com carne, por exemplo, a pizza de portuguesa, pizza, carboidrato, com ovo, fica normal. Pão com ovo, açaí com whey protein. E agora eu vou te dar mais uma informação que eu não disponibilizei até agora. Quando você pega esses macronutrientes são compostos por carboidrato, proteína, gordura, beleza? Quando você tem um alimento, ou seja, um carboidrato que tem um índice glicêmico alto, um exemplo, Rafael, açaí, leite desnatado, leite, pizza, bolo, pão. Alguém mais dá algum outro exemplo de alimento que você julga que é proibido comer à noite? Me ajuda aí, para ajudar vocês. Quanto mais alimentos que vocês usam no seu dia a dia, mais eu consigo exemplificar e te ajudar. Então aí você fala, nossa, tal alimento é proibido. Depende. E aí se você pegar esse alimento que simplesmente tem carboidrato na sua composição, a gente consegue alterar esse índice glicêmico e também altera essa carga glicêmica. Por exemplo, se você pega um açaí, e você tomar o açaí e depois comer alguns pedaços de carne ou introduzir um whey protein no seu açaí, tornar o arroz, ótimo, Daiane, o arroz tem um índice glicêmico intermediário para alto. Vamos considerar o arroz um índice glicêmico alto. Se você comer arroz com carne, esse índice glicêmico ele é modificado. E aí, da mesma forma que se você pegar alguns vegetais, alface, outros legumes, cenoura, beterraba, tomate, e adicionar nessa refeição um arroz que antes ele tinha um índice glicêmico alto, ele modificou, tá vendo que quando você combina, faz combinações inteligentes, esse arroz que era um índice glicêmico alto ou intermediário, ele passa a ser baixo, porque a proteína, ela demora mais tempo para ser absorvida, digerida, e aí ela modifica essa cinética, essa velocidade de absorção. Observou que aí agora não tem mais errado? Tá vendo que antes comer o pão sozinho à noite, dependendo, não seria adequado, mas se você pega um hambúrguer de patinho e coloca junto, você já modificou. E quem aí não gosta de um sanduíche à noite? E antes era proibido, não era? Agora virou dieta. E aí se você ainda agregar gordura, por exemplo, bacon, se você pega um hambúrguer de patinho, coloca algumas fatias de bacon e o pão, tanto a proteína, tanto o bacon, que tem gordura animal, vai lentificar essa absorção. Então esse pão que iria gerar um pico glicêmico, ele começa a ficar mais ameno. Então, somente o pão, ela iria fazer isso quando você comer somente o pão. Se você adicionar a carne com o pão, ela iria fazer isso. Se você adicionar o pão com a carne e o bacon, ou comer um pouquinho de castanha, esse pico iria levantar pouquinha coisa e ia ser um pico glicêmico mais constante. Observou que não tem mais errado? Dá até vontade de comer, né? E aí, também, pessoal, então observa, se você adicionar proteína, se você adicionar gordura, se você adicionar fibras nesses carboidratos,
ele não é ele modifica a sua composição. Só que observa que da mesma forma que você modificou o índice glicêmico, a velocidade que esse alimento vai disponibilizar para a nossa corrente sanguínea e vai gerar picos de insulina. Pessoal, você lembra que a insulina ela só é secretada quando a nossa corrente sanguínea entra em condições de hiperglicemia. Quanto maior o pico glicêmico na corrente sanguínea, maior será o estímulo, o comando para aumentar a produção da insulina. Vai ficar salvo, William. Eu vou deixar salvo para você, fica tranquilo. Mas vem com a gente aí. E aí, depois que a gente modifica esse índice glicêmico, você tem que entender que, dependendo do que você vai adicionar nessa refeição, você consegue modificar só o índice glicêmico. Por exemplo, se você estiver comendo, sei lá, o arroz e colocar simplesmente couve-flor, brócolis, aspargo, folhas, você vai modificar o índice glicêmico, mas vai modificar de forma muito singela, quase inalterar o índice calórico, que é a quantidade de caloria que tem naquele alimento, certo? A carga glicêmica. E também lembre-se que proteína é muito bom, gordura também. E eu sei que você só lembra da proteína como função muscular, mas 1 grama de carboidrato fornece 4 quilocalorias. 1 grama de proteína também fornece 4 quilocalorias. Eu sei que você só lembra da gordura quando você remete a calorias, gordura, carboidrato. Esquece da proteína. Proteína em excesso também gera calorias desnecessárias quase sempre. E tem muitas pessoas que cometem esse erro. Também da mesma forma que consomem alguns alimentos achando que não tem gordura e negligenciam. Tem que ficar atento também no índice nutricional. Tudo bem? Então observou que depois que você aprende a brincar com esses componentes, não existe mais certo, não existe mais errado. Então, qual é o mais importante, num caso para o emagrecimento? A carga glicêmica? O que você me diz? Para o emagrecimento, você precisa estar numa condição de déficit calórico. Isso é uma condição máxima. Então, você tem que olhar também o índice glicêmico, porque quanto mais rápido é o índice, maior é o índice glicêmico de um alimento, menor vai gerar saciedade, certo? Em um ambiente que você está gerando uma condição de restrição calórica, ou seja, alimentos com índice com a carga glicêmica menor, se ele ofertar um índice glicêmico maior, você vai ter mais saciedade consumindo uma menor quantidade de calorias. Conseguiu entender? Vamos para outro exemplo. Aí para um diabético, às vezes você teria que consumir também na mesma velocidade. Você não seria recomendado consumir alimentos que geram picos glicêmicos, ou seja, índice glicêmico alto. E também tem que ter um controle da carga glicêmica. E se você pegar para um indivíduo que tem dificuldade de ganhar peso e quer realizar uma refeição pós-treino, aí aqui é o contrário, pessoal. Se você tem um indivíduo que tem dificuldade de ganhar peso e ele tem que consumir uma densidade calórica alta, e pós-treino você precisa recuperar as reservas energéticas de forma mais aguda, o mais rápido possível, então você tem que gerar uma refeição que gere um índice glicêmico alto, ou seja, muito carboidrato num curto espaço de tempo e uma carga glicêmica ao mesmo tempo. O que seria? O que vocês acham que poderia enquadrar aqui para poder entrar em um alimento índice glicêmico alto, carga glicêmica alta? Açaí com leite condensado e algumas frutas. Outro tipo de alimento que poderia entrar numa condição pós-treino de pessoas que querem ganhar peso. Panificados, rosca com aquele melado em cima. Então, pizza seria adequado. Tá vendo que é muito variável? E como um pré-treino, aí o pré-treino modifica. Se o pré-treino você precisa ter carboidrato para treinar, pode ter uma carga glicêmica moderada, mas não pode ter um índice glicêmico alto, porque senão libera todo o carboidrato que tem naquela refeição de uma vez só, e quando você estiver treinando, não terá carboidrato na corrente sanguínea disponível. Então, observa que o que é certo, o que é errado em relação a carboidratos fica extremamente relativo. Concorda comigo?
Então, é isso aí, William. Na questão o problema com perder peso, tem que ficar atento a isso. Alimentos que vão gerar saciedade e vão ter uma densidade calórica menor. Então, índice glicêmico baixo, carga glicêmica baixa. É o ideal para quem está querendo emagrecer. Entendeu? Ficou alguma dúvida em relação ao que comer, o que seria saudável, o que seria correto? Então, pessoal, é muito relativo. E um paciente que tem hipertensão, essa refeição tem que ser mais controlada, mas tem que ser hipossódica. Então, tá vendo que em cada condição é relativo? Não existe uma verdade absoluta. Tudo depende de o que, para que, até quando. Percebeu a diferença? Aí, pessoal, se não tem nenhuma dúvida em relação a esse